graça que nós transbordamos nas nossas casas, nos nossos lares, por onde formos, nas nossas ruas, até mesmo no nosso carro, quando a gente entra, que nós venhamos transbordar do Seu Espírito Santo. E Ele é bom. Ele é bom. Ele é tudo que há de bom em nós. E que seja para sempre Ele e não a gente. Glória a Deus. E não nosso ser. Não há nada igual ao Seu ser, ao Seu Santo Espírito. Aleluia. Santo Deus, enche-nos de Ti, Pai. Esperança viva, a Tua presença, Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor. Vergonha desfaz a Tua presença, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo.
Aleluia, Senhor, porque Tu és bem-vindo nesse lugar. Tu és bem-vindo, Senhor, ao nosso coração. Tu és bem-vindo a esse culto. Você pode convidar o Senhor nessa hora e dizer: Tu és bem-vindo, Senhor, a esse culto. Tu és bem-vindo a esse lugar. Fala comigo nessa noite, Espírito Santo. Ah, Espírito Santo, tens liberdade nessa noite para falar comigo. Tu tens liberdade nesse lugar, Senhor. Sensibiliza os meus ouvidos para ouvir a Tua voz nessa noite, Espírito Santo. Ah, Senhor, tira as escamas dos meus olhos para que eu possa enxergar a Ti. Ah, Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade, Senhor, para sondar o meu coração. Você pode dizer isso para Ele? Espírito Santo, tens liberdade nessa noite para sondar o meu coração e arrancar de mim, Senhor, tudo aquilo que não é Teu. Arrancar de mim, meu Pai, tudo aquilo que não agrada a Ti. Ah, Senhor, Tu tens liberdade nessa noite para sondar o meu coração e limpá-lo, e varrê-lo, e tirar toda a sujeira de dentro de mim. Tu tens liberdade, Espírito Santo, nessa noite. Ah, Senhor, de sondar o meu coração e me encher com a Tua presença. Ah, Espírito Santo, eu te dou essa liberdade, eu te dou essa autoridade sobre a minha vida, para que o Senhor venha sobre mim, venha sobre esse lugar nessa noite. Você pode dizer isso para Ele, igreja? Diga isso para Ele: Senhor, eu te dou essa liberdade, essa autoridade para vir no meu coração nessa noite e me encher com a Tua presença, e me encher com a Tua presença, e me encher com a Tua graça. Ah, Espírito de Deus, seja livre nessa noite, seja livre nesse lugar, Senhor, e seja adorado, 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 porque só Tu és digno, só Tu és digno.
sobre essa igreja nessa noite. É para que o Senhor seja livre nessa noite, que o Senhor tenha total liberdade para operar dentro de nós, que o Senhor tenha total liberdade para falar conosco, para nos tocar nessa noite com a Tua presença. Ah, Senhor, ela já está palpável nesse lugar, mas muitos ainda não estão sentindo. Ah, Senhor, sensibiliza os corações para que essa presença seja palpável para todos, Senhor. Ah, Espírito Santo, toca nos corações nessa noite, ó Deus. Ah, Espírito de Deus, Tu és livre nesse lugar. Tu és livre nesse lugar, Senhor. Fala aos nossos ouvidos. Ah, Deus, que a Tua palavra venha como uma semente frutífera ao nosso coração. Uma semente, Senhor, que vai dar frutos dentro de nós. Que o nosso coração esteja preparado para receber a Tua palavra. Ah, Jesus, Jesus, Jesus. Nós Te adoramos nessa noite. Ah, Jesus, Tu és amado pelo Teu povo. Tu és bendito, Senhor. Ah, Jesus, nós Te amamos. Nós Te amamos, nós Te amamos, nós Te amamos. Ah, igreja, como o Senhor ama ouvir isso de nós. Diga pra Ele que você o ama, igreja. Diga pra Ele que você o ama, igreja. Diga pra Ele, eu te amo, Jesus. Ah, eu te amo, Jesus. Vamos provar a Tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar a Tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar a Tua glória e bondade. Aleluia, glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus para Ele. É para Ele, é para Ele, é para Ele, é para Ele. Aleluia, glória a Deus, é para Ele. É somente para Ele, para Ele, para Ele, para Ele. Aleluia, glória, 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 glória. Oh, aleluia, Senhor. O Teu nome é santo, Tu és precioso, Tu és maravilhoso, Senhor. Nós Te adoramos, só Tu és santo, só Tu és santo. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, glória, glória, glórias ao Senhor. Aplauda esse Deus maravilhoso. Ah, que Deus mais lindo, mais precioso. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja esse Deus maravilhoso. Boa noite, igreja. Pode sentar no seu lugar em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo a esse culto de gratidão, onde nós nos reunimos aqui para agradecer ao Senhor pela nossa vida, por toda a bondade dEle na nossa vida, tudo que Ele tem feito. Louvado e engrandecido seja o Senhor em nome de Jesus. Vamos chamar as crianças para receber a oração. Amém, glória a Deus. Quero convidar a igreja a estar estendendo as mãos para os nossos pequeninos, para as nossas crianças, nossa herança, amém? Pai querido, Pai amado, venha abençoando cada uma das famílias aqui representadas, Pai. Senhor, que cada criança, Senhor, seja criada, orientada, segundo os princípios da Tua palavra, para que cresçam grandes homens e mulheres de Deus, para a Tua honra e para a Tua glória.
Em nome de Jesus, a igreja diga amém. Glória a Deus. E uma salva de palmas para o Senhor. Amém. Amém. Boa noite, povo de Deus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à casa do Senhor. Muito bom poder estar junto com você nessa noite. Se você é visitante, nessa hora, se você é uma visitante, seja muito bem-vindo a esse lugar. Nós vamos ter o nosso momento de dízimos e de ofertas. E se você quer dessa casa, se você quer visitante, quer ofertar nessa noite, levanta a tua mão, que uma das pessoas que está servindo hoje vai até você, vai levar o envelope. Ou então você pode fazer o Pix, a chave QR Code está na tela, mas antes disso, ou durante isso, eu gostaria de ler com você uma passagem que está lá no livro de 1 Crônicas, no capítulo 29, nos versículos 13 a 14. Vai nos dizer o seguinte: ao nosso Deus, nós demos graças e louvamos o teu nome glorioso, mas quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos te dar alguma coisa? Tudo o que temos vem de ti, e demos apenas o que primeiro de ti recebemos. Ou seja, tudo que nós temos, tudo que a gente tem é do Senhor, nada é nosso. O nosso trabalho, que a gente trabalha hoje, foi o Senhor que nos deu. As coisas que a gente tem na nossa casa, eletrônicos, aparelhos, o luxo que a gente tem na nossa vida cotidiana, foi sim fruto do nosso trabalho, mas foi o Senhor que permitiu que a gente tivesse. E o que é que nós temos feito com isso? A palavra de Deus, ela é bem clara, ela é um mandamento claro para que nós venhamos, ofertamos e trazemos ao Senhor tudo aquilo que Ele já nos deu. E o Senhor, Ele nos chama para ser bons administradores. E a pergunta é: você tem sido um bom administrador de tudo aquilo que o Senhor tem te confiado, de tudo aquilo que o Senhor tem te guardado? Você tem colocado isso como um princípio dentro do seu coração e dado ao Senhor aquilo que lhe é devido? Que você venha parar para analisar isso. Será que você tem sido ingrato? Será que você tem sido mesquinho? Será que você tem sido um avarento? Meu irmão, minha irmã, tudo que nós temos, a graça foi a graça do Senhor que nos permitiu a ter nosso trabalho, a nossa saúde, tudo que a gente tem, a gente acordar amanhã numa segunda-feira para enfrentar mais um leão de cada dia no nosso trabalho, é o Senhor que nos dá a força e nos dá a coragem. Então, antes de tudo, lembre-se sempre dele. Quando você receber o seu salário, quando você for bonificado por algo, quando você for abençoado com um bem material, lembre-se do Senhor e zele por isso. Cuide disso e dê ao Senhor aquilo que é devido, mas principalmente dê o seu coração a Ele e peça a Ele a sabedoria para você ser um bom administrador de tudo aquilo que Ele te confia. Então, que você possa dizimar hoje nessa casa com alegria e que você possa pedir a orientação do Espírito Santo para te guiar, para sermos bons administradores daquilo que o Senhor tem nos abençoado. Amém? Você possa dar uma salva de palmas. E se você quer dizimar nessa noite, levanta a tua mão. Queria te convidar a cantar essa canção junto conosco. Levante suas mãos no seu lugar. Diga isso a Ele. E tudo que tenho é teu, Cristo. Tudo que sou é teu, Filho. Minha casa, o meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Fique de pé no seu lugar, levante seu dízimo, sua oferta. E tudo que tenho é teu, oh, Cristo. Tudo que sou
filho, minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Isso, levante em adoração ao Senhor as suas mãos, cante. E tudo é teu. Tudo é teu, e tudo é teu, e tudo é teu. Amém. Levanta a tua mão, estende a tua oferta, estende tua mão ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, te louvamos por esse momento de dízimos e de ofertas. E pedimos a Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus, sabedoria, Senhor Deus, um coração grato, Senhor Deus, e um coração obediente a Ti e a Tua palavra, Senhor. Que nós possamos Te louvar através das nossas ofertas e Te engrandecer, Senhor Deus, para a Tua glória. Senhor Deus, abençoa as nossas vidas com aquilo que o Senhor sabe que nós precisamos. Não aquilo que nós somente queremos, Senhor Deus, mas aquilo que o Senhor sabe que é bom para nós. E que o Senhor possa nos dar a alegria de Te louvar através, Senhor Deus, desse momento de dízimos e de ofertas. Com os nossos recursos, Senhor Deus, eles venham engrandecer o Teu nome, Senhor Deus. Por isso nós Te louvamos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Pode trazer o teu dízimo, a tua oferta. Tudo é teu. Aleluia. Quantos estão felizes? Amém. Coisa boa. Abra sua Bíblia junto comigo. Nós tivemos dias muito cheios da presença de Deus, né? Êxodo 3:7. Êxodo 3, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: Então o Senhor disse: Eu tenho visto como meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei o que eles estão sofrendo. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os têm maltratado. Vamos orar? Pai, essa noite pedimos que o teu coração, mais uma vez, se alinhe ao nosso coração e que nós possamos, Senhor, ter o entendimento da tua vontade. Senhor, entendemos que a tua vontade para nós é boa, perfeita e agradável. Então hoje, Senhor, nós resistimos a tudo que seja contrário à tua vontade. Senhor,
toma no nosso meio a primazia e que o Senhor possa ter o controle dessa casa e que essa casa seja totalmente tomada pelo Teu Espírito Santo. Isso em nome de Jesus. A igreja diga amém, aleluia. Esses dias são dias maravilhosos, porque são dias de contemplação. É o que o Senhor tem colocado no nosso coração, que nós devemos contemplar tudo o que Ele tem feito. Muitas vezes nós, como ingratos, né, gente? A gente não consegue observar as coisas que Deus faz. É igual aquela história que, um ditado que tem, que a gente só dá valor quando perde, né? Tem ditados parecidos com esse, que a gente só dá valor quando perde, só sente falta quando morre, né? A coisa mais triste que pode haver é alguém que recebe uma visita depois que não pode recebê-la. Porque um morto não pode receber uma visita, né? Então, devemos provar o nosso amor, a nossa consideração, enquanto ainda há vida. E nós devemos contemplar aquilo que Deus tem feito, né? É como hoje, o Ítaro está ali com a Isabelle nos braços, e a Sol pode contemplar aquilo que estava dentro da sua barriga há muito tempo. E que como uma mulher grávida, né? Quantos anseios, aí a Lu está esperando a Débora. E a mulher grávida tem tantos anseios, mas o que ela mais quer é ver a criança. Mas aí quando a criança nasce, né, Sol? Dá trabalho, precisa de ajuda. Mas o que deve vir ao coração não é o trabalho que a criança dá, mas a alegria de ter ela nos braços, saudável. Amém? Então, como nós devemos viver a vida? Nós devemos viver a vida em contemplação. Porque dias maus, irmãos, vêm e vão. E dias bons também. E isso nós devemos viver com maturidade. Que como hoje estamos vivendo dias bons ou maus, eles vão passar. E em algum momento o ciclo da vida ele tem que se concretizar. E nós temos que ter os olhos abertos para que a nossa boca sempre esteja atenta ao que o Senhor deseja. Posso ouvir um amém? Mas essa palavra fala sobre um sofrimento que o povo de Deus estava passando. E que por causa desse sofrimento, Deus foi incomodado. E isso merece a nossa atenção. O seu sofrimento, o meu sofrimento, faz com que Deus se incomode. E muitas vezes nós estamos afundados em nossos próprios problemas. E aí vou falar tanto no contexto físico, como problemas financeiros, problemas de saúde, que a gente não consegue resolver sozinho, mas também os problemas emocionais e até espirituais. Então nós precisamos de ajuda. E nessa ideia de ajudarmos uns aos outros, que nós temos falado muito aqui dentro dessa igreja sobre isso, nós temos que ter a visão aberta para aquilo que Deus quer. E nesses domingos, eu tenho falado um pouco sobre as coisas que Deus espera de nós. E hoje eu estava meditando sobre isso e pensando assim, meu Deus, o que acontece quando o Senhor chega e pede algo a nós? Eu não estou falando de algo que a gente acha, quando a gente tem certeza que o Senhor chegou e está pedindo algo a você. Quando Deus nos pede algo, o que faremos? Deus nos mostra uma necessidade que, na verdade, ela é nossa, ela não é dele. Não era Deus que estava precisando que Moisés o libertasse. Deus estava precisando que o seu coração fosse sentido por Moisés. E ele disse, Moisés, eu estou incomodado pelo sofrimento do meu povo. E muitas vezes, irmãos, o que Deus vai nos mostrar é o seu incômodo. E esse incômodo vai nos incomodar também. E aí quando nós falamos de necessidade, Marcílio,
nós podemos pensar em tanta coisa. Mas não é pouca não, é tanta coisa. Tanta coisa, na área espiritual, na área emocional, na área física, né? O financeiro, é tanta coisa que a gente precisa. Mas eu quero frisar aqui, não nas coisas materiais. Eu não quero falar sobre isso hoje. Eu quero falar que quando a gente está precisando, sabe, de um abraço, daquele abraço que cura, quando a gente está precisando de uma visita, quando a gente está precisando de uma atenção verdadeira, não para saber da minha vida, mas para me ajudar em algo que eu mesmo nem sei por que estou passando. Nós precisamos de uma atenção, ou pelo menos de uma consideração que as pessoas tenham para tentar nos entender, porque fácil é julgar. Tem até uma frase que diz assim: é fácil falar de mim, mas difícil é ser eu. Nós precisamos de alguém, sabe, irmãos, que nos ouça sem o julgamento, que nos ouça não achando que o que a gente está falando é banal, é besteira, porque às vezes nós vamos confundir as coisas e achar que o meu sofrimento é maior do que o outro, porque aos meus olhos dói em mim. E às vezes as pessoas vão falar de coisas que você já passou e já superou de boa, mas que para ela está quase tirando a vida. Então não julgue por banal aquilo que o outro está te contando em meio a lágrimas, porque talvez você não terá outra oportunidade de ajudá-lo. E aqui na nossa cidade é muito comum de pessoas se suicidando, pessoas tirando a sua própria vida, e às vezes pessoas que a gente conviveu em horas anteriormente, eles estavam rindo. Então como aquela menina tão jovem, tão bonita, tirou a sua vida? Nós falamos esses dias sobre a mulher samaritana. Nós falamos ontem mesmo, a gente ouviu falar sobre isso na célula Kids, que foi maravilhosa. Queria uma salva de palmas para os Kids, estão de parabéns. Tia Deja, que fez uma coisa bonita lá, estava toda empolgada. Nós ouvimos falar sobre Pedro, o que Deus pediu a Pedro, o que Deus pediu à mulher samaritana, o que Jesus pediu a Zaqueu: me dá água, enquanto a necessidade era dela. Pedro, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Zaqueu, me convém na sua casa. São pedidos. Ele chegou e pediu algo, mas para cada um de nós, Deus tem um pedido. Para cada um de nós, Deus tem um pedido. E é interessante você entender, Ítaro, que Deus vai dizer assim: cuide do Isaac para mim, cuide da Heloísa para mim, permaneça fiel à sua esposa por causa da Isabelle, para ela ter uma referência de pai. Ah, mas por que Deus pediria isso ao Ítaro? Afinal, são os filhos dele. Deus ama mais o Isaac do que o Ítaro pode sonhar em amá-lo. Mais do que a Sol que está repreendida em nome de Jesus, pode até um dia vir a rejeitar qualquer um deles, mas Deus, todavia, nunca os rejeitará. Alguém está entendendo a profundidade disso? Aleluia. Ele chegou e pediu algo, e está essa noite pedindo algo a nós, e eu quero que seja na intimidade. Deus pediu algo a Noé, Deus também pediu algo a Balaão, como pediu algo a Jonas. E tudo era com uma finalidade idêntica de Moisés: salvem o meu povo. Salvem o meu povo, porque o sofrimento deles me incomoda. Quando Jesus chamou os seus 12 discípulos,
ele também pediu algo? Ele disse: vinde a mim, que eu vos farei. A gente podia trocar a palavra salvador de homens. Pediu para que apressadamente fizessem algo por ele. Fala comigo assim, algo importante. Não, fala mais forte, diga assim, algo muito importante. E sabe, irmão, isso é tudo que nós precisamos. Isso é tudo que nós precisamos. Que para Deus é muito importante salvar eu e você. E nós estamos aqui hoje falando sobre as nossas necessidades, e que são muitas necessidades. Fala comigo, muitas necessidades. Não, pensa nas tuas necessidades e diz, muitas necessidades. Você que vai trabalhar amanhã cedo, levar sol, tanta coisa, muitas necessidades. Mas acima de tudo isso, o mundo também precisa, não somente os crentes. Mas o que nós temos que entender é que essa noite eu não estou falando simplesmente das necessidades que o Senhor produzirá para nós. Posso ouvir um aleluia? Um amém? Sabe, o mundo perece, o mundo precisa de salvação. E eu não sei se você tem estado com os olhos abertos, porque as notícias são tantas, são muitas. Eu acho que nunca foi tão fácil receber notícias rápidas. Enquanto nós estávamos festejando a vitória do Brasil, pessoas estavam morrendo no país vizinho e até aqui no Brasil. E nós estamos lá, sabe, interessados no gol e que o Brasil ganhe. E nós estamos orando até, porque como crente é costume nosso fazer essas coisas. Não é que a gente faz de ruim, a gente é no automático. Deus, em nome de Jesus, dá uma forcinha aí. Mas enquanto isso, o mundo perece. As pessoas estão sofrendo. Então eu estava analisando, meu Deus, enquanto um povo está sofrendo, outro povo comemora por coisas superficiais. E eu não estou falando contra o jogo do Brasil, não vá por aí. Às vezes a gente está comemorando a nossa casa nova e tem uma mãe que acabou de perder um filho por suicídio. Em Êxodo, Moisés estava vivendo a sua vida natural. Sabe o que tinha acontecido na vida de Moisés? Ele tinha perdido o trono do Egito porque ele tinha acabado de matar um homem. E ele fugiu e ele estava ali vivendo uma nova vida. Ele estava cuidando, né? Ele tinha se casado e, sabe, às vezes a gente está assim, tentando fugir e viver uma nova vida. E eu não estou aqui falando contra você investir na sua vida e sabe, dar uma volta por cima. Não, continue assim. Se não deu certo uma vez, vai, tenta de novo. Você é guerreira, você é guerreiro, você não pode baixar a cabeça porque algo deu errado, porque alguém foi embora, porque algo, sabe, não deu certo. Vamos, a gente vai correr atrás. Amém, amém ou não amém? Eu não estou falando contra Moisés, mas Moisés estava vivendo os problemas dele. Você sabe que do Egito para príncipe do Egito, a ser pastor de ovelhas, ficar fedorento a ovelha, da mirra do Egito ao cheiro de estrume, era uma diferença muito grande. E Moisés estava ali, tentando uma vida nova, mesmo que a vida não fosse, sabe, tão boa quanto a do Egito. Mas de repente, Deus aparece para Moisés e fala de algo que o incomodava. Abra comigo o Êxodo 3:8. Vamos descer para o versículo 8. No versículo 8 vai dizer assim: por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa.
É uma terra boa, rica. Aí ele vai falar dos povos aqui, versículo 9. De fato tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltratam. Agora venha e eu o enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. De repente Moisés tinha que voltar à velha vida dele, tinha que enfrentar os seus demônios, enfrentar as suas fugas, porque simplesmente para Deus tinha algo mais importante do que os seus próprios problemas. Eu acredito que na cabeça de Moisés, sabe, Faraó nunca me escutará. Fala comigo, algo muito importante. Mais importante do que a vida de Moisés. Ei, pai, mãe, tem algo mais importante do que a sua vida, você sabia? É uma criança que você botou no mundo. Alguém entende a responsabilidade? Quando a gente decidiu ter a Débora, a primeira coisa que a gente fez foi um check-up da nossa saúde. Porque na minha cabeça eu não podia nem morrer. Alguém está entendendo? Só a mãe e pai vai entender. Fala comigo, algo muito importante. Algo que estava incomodando o coração de Deus. Algo mais importante do que os altos e baixos da nossa vida. Algo muito importante. Então por que tudo isso? Tudo isso não foi por Deus. Foi por nós. Quem era o povo que estava preso no Egito? Era o povo de Deus, aleluia, mas os egípcios também eram o povo de Deus. O que o senhor está falando? Todos nós somos criaturas de Deus, todos viemos dele, todos temos a imagem e semelhança dele. Claro que ele sempre vai ter mais força naqueles que têm aliança com ele, mas não significa que Deus não ama os egípcios. Você vai entender. Então, Deus queria que Moisés voltasse e salvasse o seu próprio povo, porque quem estava preso era o povo de Moisés. Moisés era príncipe do Egito, mas na verdade ele era hebreu. Fala, tudo isso foi por mim. Fala, tudo isso foi por nós. Sabe, por mim, por você. Não somente por mim, e não somente por você, mas por nós. Alguém está entendendo? Às vezes a gente se coloca num grau de importância tão grande, que a gente tem coragem de abandonar um filho, e nem paga a pensão. E precisa a justiça interferir, e precisa pai ser preso, para que simplesmente ele cumpra a sua obrigação de pai, que nem precisava. Se ele fosse decente. Alguém está entendendo? Então por nós, Deus faz pedidos. Por nós, Deus nos dá até ordens. Mas é por nós. Abra Mateus 11. Mateus capítulo 11. Versículo 15, diz assim a palavra do Senhor. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouça. Mas com quem posso comparar as pessoas de hoje? São como crianças sentadas na praça. Um grupo grita para o outro. Nós tocamos músicas de casamento, mas vocês não dançam. Cantamos música de sepultamento, mas vocês não choram.
João Batista jejua e não bebe vinho, e todos dizem, ele é dominado por um demônio. Jesus, o Filho do Homem, come e bebe, e todos dizem, veja, este homem é comilão e beberrão. É amigo de cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama. Porém, é pelos seus resultados que a sabedoria de Deus mostra que ela é verdadeira. Fala, aleluia. Eu quero que você desça para o 28. O 28 vai dizer assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Diga aleluia. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. E tem gente que diz que é difícil ser crente. Ah, mas eu não vou ser crente porque eu não consigo, eu não dou conta. Medite comigo, dá conta de quê? Do que é que você não dá conta? Sabe, esse mundo também tem seus fardos. Esse mundo também tem as coisas que para eles são importantes. Claro que nós temos que olhar que para Deus também existem coisas importantes. Mas a diferença é que as coisas de Deus, em Deus, por mais que sejam difíceis, por mais que sejam excelentes, elas se tornam fáceis, porque o Senhor é o provedor de todas elas. Só o Kilber recebeu? Sabe, irmão, nós temos tantas necessidades. Nós precisamos, sabe, escolher o lado certo, o lado que realmente vem nos suprir, o lado que vai realmente tirar a nossa depressão, a nossa ansiedade. Nós temos que olhar, porque tem muitos aí escolhendo a bebida, a droga, o sexo e outros atos de adormecimento. Quem já tomou um porre? Você fica adormecido. Eu nunca fumei um cigarro de maconha, nem pedra de crack, mas a ver as pessoas, porque evangelizei várias pessoas assim. As pessoas ficam como dopadas, fora de si. Ah, porque ele está endemoniado. Não está não, ele está dopado, porque ele está fugindo dos seus problemas momentaneamente. Porque problema, quando você coloca para debaixo do tapete, ele volta. E ele volta com acúmulo, porque já tem outros problemas surgindo. Sabe mais? Tomar bebidas, o sexo casual, são atos de adormecimento, porque são alegrias momentâneas. Eu lembro de músicas que falavam sobre cachimbo da paz, falando sobre a maconha, porque aparentemente ela traz uma paz momentânea. Mas, ao passar o efeito, é bem pior do que o estado anterior. Agora, quando nós olhamos para Jesus, Jesus vem nos falar de paz, e eu quero ler de novo o versículo 28, só que em outra tradução. Fala comigo, aleluia. Fala para o teu sono assim, aleluia.
Mateus 11, 28. Vai dizer assim a palavra do Senhor, na tradução mais comum. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Fala aleluia. É encontrar uma paz que não é como o mundo. Ele mesmo diz, eu vos ofereço a minha paz, mas não como o mundo dá. Não é sobre tomar uma garrafa de bebida, fazer sexo fora do casamento, ou sexo casual, ou simplesmente fumar um cigarro de maconha, ou coisa semelhante a isso. Tem gente que diz assim, eu estou precisando de uma viagem, eu estou precisando ficar rico, eu estou precisando ter mais fama, eu estou precisando arrumar uma mulher para mim, um homem para mim, algo, sabe, que mude a minha vida. É interessante, irmão, porque os principais que hoje estão se matando, se suicidando, já têm todas essas coisas que você diz que precisa. Mas Jesus está propondo algo mais sublime, algo mais profundo, uma paz interior. É uma paz tão profunda que ela vai tirando a importância das coisas. E isso pega a gente, porque eu vou começar a falar aqui sobre a importância que você está dando demais às coisas desse mundo e que estão tirando a tua paz. Eu não estou falando paz espiritual. Eu estou falando de paz, de estar contente com a sua bicicleta, a sua moto, a sua casa alugada. A gente devia estar mais contente? Alguém pode dizer aleluia, pelo amor de Deus. Sabe, a gente tem costume de se sentar uns com os outros e começar a dizer o quanto a gente sofreu e o quanto a gente sofre. E isso só acarreta depressão, 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 depressão. E a gente tem coisa muito mais importante para falar. A gente tem testemunho, a gente pode dizer assim, como ele encarecidamente me amou e me tirou de um charco de lodo, de algo terrível, e colocou um novo cântico na minha boca, um hino de louvor a Deus. Sabe? E nós com tantas necessidades, nós não podemos pisar no lado errado. Porque senão o crente que tinha tudo para estar contente, se mata. Irmão, uma das coisas mais difíceis de se acreditar é que pastores se suicidam por causa da igreja. Eu não cheguei a pensar em me suicidar por causa da igreja, mas eu já entrei em depressão por causa de igreja. Porque eu achei que eu deveria ser a salvação do povo. Não é de ruim, irmão, não é que eu diga assim, não, Jesus sou eu que sou Jesus. Não é sobre isso, sabe? É que eu achei que amava tanto as pessoas, tanto que eu precisava dar minha vida por ela, e acabei esquecendo da minha casa, esquecendo da minha família, esquecendo de mim. Que eu também precisava ter sanidade. Alguém está aqui comigo? Aí Jesus entra e vem falar sobre paz. Abre aí João 14. João 14. Versículo 27. João 14, 27. Fala, aleluia. João 14, 27 diz assim, eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou. Mas eu não dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorizem. Sabe o que nós vemos hoje? Uma geração fria, ocupada com a sua vida secular. Uma geração que não tem tempo para evangelizar, porque trabalha.
Uma geração que não tem tempo para orar porque tem filhos. Uma geração que não tem tempo para visitar alguém porque tem que limpar a sua própria casa, pagar suas próprias contas. Uma vergonha no nosso meio é esse comportamento medíocre, mundano. E pessoas como eu, que vieram de um avivamento, ficamos com fome, com sede, perguntando a Deus, quando virá o próximo avivamento? Quando as pessoas vão ser despertadas a abandonar tudo e seguir a Jesus? Porque quando a morte vem, emprego não salva. Doença vem, no instante tem tempo para ficar em casa, tem tempo para ir para a igreja, tem tempo para orar. Nós não vamos viver assim, irmãos. Nós não seremos como uma raça desgraçada que precisa da sombra da morte para adorar o Deus da vida. Contemplaremos o que Ele tem feito hoje com os nossos filhos em saúde, com os nossos empregos. Glória a Deus. Não precisamos perder o nosso emprego, não precisamos perder cônjuge, não precisamos ficar doentes. Precisamos ter sanidade e dizer a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E os problemas, vamos ter. E não tem problema em ter problema se eu tenho uma solução do meu lado. Aleluia. Se a solução está do meu lado, eu tenho algo a mais que o mundo não tem e que carece. Fala comigo, salvação. Agora, escuta isso. Muitos estão esperando por mim. Muitos estão esperando por você. E você está lá, Moisés, falando, quando eu era príncipe do Egito, eu não precisava cuidar atrás de ovelha de ninguém. Mas é porque eu matei um homem, porque eu matei um homem, porque eu matei um homem, eu sou um assassino, eu matei um homem. Ei, Moisés, para de falar da tua velha vida, vem cá que eu tenho uma vida nova para ti. Eu quero que você salve um povo para mim. Deus chega e pede, simplesmente. E se a gente tiver juízo, a gente atende. A gente não faz como Balaão, a gente não faz como Jonas. Ele só chega e pede. Sabe, irmão, quando nós olhamos para nós e nós vemos um mundo de necessidades, e nós olhamos para Deus e nós só vemos uma necessidade. Fala comigo. Salvar você. É só isso que eu quero. Que você salve o seu irmão. É só isso que eu quero. Que você cumpra a missão. É só isso. Ei, Pedro, você me ama? Ama. Aleluia. Glória a Deus que você me ama. Também quem não me amaria, né? Jesus podia dizer isso. Quem não me amaria? Alguém que você negou 3 vezes. Eu estou aqui perguntando 3 vezes se você me ama. É fácil amar alguém como eu. Mas eu quero te pedir algo difícil. Eu quero que você comece a amar gente como você, Pedro. Comece a amar gente como você, gente que abandona 3 vezes. Começa a amar gente como Tomé. Tem coragem de amar gente como Judas? De botar ele sentado numa cadeira e começar a lavar os pés dele, Pedro? Porque amar gente como eu, Pedro, é muito fácil. Agora eu quero te pedir uma coisa. Tu me ama mesmo? Amo. Apacenta as minhas ovelhas. É a única coisa que eu quero te pedir. Apacenta. E às vezes, irmãos, a ovelha não está lá no outro aprisco, não. Está aqui dentro. Está do seu lado. Mas é tão fácil a gente ter boca para falar. E pouca disposição para ouvir. Não é ouvir fuxico, ouvir fofoca. É ouvir para se colocar no lugar do outro em oração. Não está sendo fácil para ele. Não está sendo fácil para ela. Não tem, irmão, como uma pessoa não está bem com Deus e está bem. Ela não está bem.
ainda que ela ganhe o mundo todo. Se ela estiver perdendo a alma, ela está mal. Alguém pode entender isso? Então, se alguém está perdendo a alma, é nítido que ela está precisando de uma visita. Para quê, pastor? Para cobrar que ela venha para a igreja? Não, irmão. Para perguntar como é que ela está. Sabe a frase mais linda que você pode dizer a alguém a esses dias? Será: eu posso orar por você? Porque eu sei, irmão, que tem momentos que nem coragem de orar a gente tem. Porque Deus ouviria um pecador como eu. Então eu queria que hoje, no lugar que você está, você começasse a meditar. O que Deus tem te pedido? O que Deus tem te pedido? Sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que nos meus momentos de oração, eu tenho que aprender a ouvir. Porque às vezes a gente vem orar, a gente bota o joelho no altar, no pé da cama, e a gente fica blá 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 blá. Eu quero isso, preciso disso, Deus me perdoa, Deus me perdoa, Deus me perdoa. Deus, eu sou pecador, Deus, eu sou pecador, Deus, eu sou pecador, Deus, eu sou Deus. Sabe? Eu não sou contra as canções de quebrantamento ou de arrependimento. Mas tem tanta canção dizendo que eu sou um desgraçado, eu sou um pecador, eu sou um infeliz, eu sou isso, eu sou aquilo, em outra palavra, até usando partes bíblicas, que às vezes a gente, em vez de ficar feliz, fica perturbado. Porque a gente é mesmo, irmão. Consegue entender? Mas a gente fica blá 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 blá, e Deus, Moisés, já sei, Moisés, tu matou um homem. Já percebi que tu se arrependeu também. Agora vem cá, tem coisa mais importante. Salvar todo um povo que eu escolhi e coloquei uma promessa. Sabe, irmão, sabe por que a gente gosta tanto de canções deprimentes? Porque a gente não tem orado como devia. Não tem feito devocional. É por isso que essas canções são tão bonitas. Não estou falando contra as canções, não vão deixar de cantar, mas é só a verdade. E eu estou falando que gostar porque às vezes eu estou lá. Porque a canção diz, eu sou um traidor, eu sou isso. Está na hora de parar de ser um traidor e começar a ser alguém útil na obra do Senhor. Estou ocupado demais salvando vidas na sarça ardente. Quem é você? Eu sou o Deus dos teus pais. Fala para eles que eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E vim para cumprir uma promessa, porque eu estou incomodado com o sofrimento de vocês. Ei, irmão, talvez você precise entender rapidamente que Deus está incomodado com o seu sofrimento. Porque eu não estou falando só dos que estão lá fora. Eu estou falando dos que estão aqui dentro dessa casa, que às vezes precisa de uma ajuda, de um abraço, de um ouvido, de um entendimento. E nós temos fechado os nossos olhos. E isso agrega sofrimento. Sofrimento para a comunidade. E parece que a gente é falso. E a nossa semente dentro dessa casa não é uma semente de falsidade, é uma semente genuína, porque a palavra que carregamos é ser como Jesus, ser como Ele, pacientes, humildes, bondosos. Mas pastor, é porque é muito difícil sofrer. Irmão, você vai sofrer. Como assim? Vai, irmão. O mundo é mau. Quem vai tomar uma injeção para fazer um exame de sangue e vai dizer, oh, que delícia. Não existe, irmão. Sofrimento. Não, mas aí eu virei crente e não era para me sofrer mais, mas o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
problema não é sofrer, é pelo que sofrer. Que às vezes você está sofrendo por nada. Por nada. Deus, enquanto eu reina dentro de você, o Espírito Santo clama: eu quero salvar o teu vizinho. Eu quero salvar a tua mãe, porque ela está sofrendo. Eu quero salvar aquele teu amigo do colégio que você esbarrou na rua. Sabe, aquele entregador. Sabe, gente, eu aprendi que às vezes as pessoas mais bagunceiras que tem, aquela mais brincalhona, ela está fugindo. Às vezes é muito problema ali, não estou generalizando, mas às vezes é muito problema que ela tem. E às vezes uma palavra: tá tudo bem contigo? Sabe, no corre-corre da vida, bate no ombro de alguém e diz: tá tudo bem com você? E aí, irmão, se o Espírito Santo agir, e ela disser assim: não tá tão bem, lá em casa é isso, eu soube de uma enfermidade, eu soube de uma doença, eu soube que isso, minha mulher me traiu, meu marido foi embora, eu não sei, irmão, tem tantas coisas. Se ela contar o coração um pouquinho, pelo amor de Deus, peça para orar por ela. Posso orar por você? Seja crente, pelo amor de Deus. E a oração vai salvar o coração do ferido. Alguém está aqui? Deus está se importando com o seu sofrimento. E Deus vai começar a incomodar pessoas para levantar o teu ânimo. Vai lá, porque o sofrimento da Lara tem me incomodado. Vai lá, porque o sofrimento do Josivan tem me incomodado. Ei! Senhor, e o meu sofrimento? Você já viu alguém que carrega as águas vivas ter falta ou sede de alguma coisa? Irmão, carregue o bálsamo que você será curado. Irmã, carrega o cesto que sobrará cheio para você. Irmão, em nome de Jesus, carregue essa presença e Ele estará contigo para salvar vida. Deus nunca chamou uma pessoa por si própria. Deus sempre chamou a pessoa para salvar um povo. Salve o meu povo. Salve o meu povo. Existe um incômodo no coração de Deus: salvar o seu povo. Queria chamar os músicos. E eu queria que você pensasse: o que Deus tem te pedido esses dias? O que Deus tem te incomodado? Às vezes a gente acha que Deus só quer que a gente ore mais. Não, querido. Não, Deus quer que a gente jejue mais. Não, querido, não é só sobre isso. Quando Ele falou sobre orar mais e jejuar mais, era porque tinha que se expulsar o demônio de alguém. Toda vez a gente acha que é só sobre nós, só sobre eu. Não, querido. Existe um povo. Existe alguém que sofre. Talvez você está sentado nas festas com ela, na sua família rindo, enquanto ela fala dos seus demônios, da sua crença inútil, que enche a boca de Maria, que enche a boca de santos, que enche a boca de guias, mas não enche o coração de Jesus. E aí o povo sofre. Enquanto carregamos a presença. Querido, ninguém resiste à presença de Deus. Ninguém resiste. Não é sobre bater boca.
para disputar qual é a religião certa. É sobre amar de uma tal forma que um povo seja liberto, curado. Mas antes de apaixonar alguém, nós devemos nos apaixonar por ele. Antes de pregar para alguém, nós devemos ter relacionamento com eles. Não é sobre cantar canções deprimentes, falando do que adianta, do que isso, do que aquilo, se eu não te amo mais, se eu não te busco mais e não ora mais, e no outro dia continua sem orar, continua sem jejuar, continua sem fazer o devocional. Não adianta! Mas antes levante a mão para o céu e diga: a ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. E quanto a mim, que haja arrependimento, que eu me arrependa, que eu olhe para ti, que eu me converta. E aí a adoração será um sentido real de uma paixão verdadeira que brota no meu coração, tão apaixonante que vai começar a apaixonar outras pessoas. Aleluia, aleluia. Ei, mulher, seja uma mulher de Deus tão apaixonante que o seu filho vai querer ser igual a você. Ei, homem de Deus, seja alguém tão apaixonante que a sua esposa vai querer ser igual a você. Seja exemplo. Quando você falar de Jesus para ela, você chora, você clama, você briga. Ah, se eu vou brigar dentro de casa agora, vai ser por Jesus. Ai de mim se pegar no meu momento de oração. Eu nem disse ai do outro, eu digo ai de mim, vocês ouviram, né? Aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Seja alguém totalmente dele. Eu sou todo teu, fogo em teus olhos. Fez o quê? Fez eu me apaixonar. Ele vai quebrando tudo. Ele vai tirando tudo da primeira posição. Todas as desculpas, todos os outros amores, todos os outros amores. Ei, Moisés, vem cá que eu tenho uma missão para você. Eu sei que você está ocupado aí cuidando das ovelhas. Eu sei que você tem que botar comida dentro de casa, mas vem cá, Moisés. Tem um povo sofrendo e isso me incomoda. Aleluia. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Adora, vai. Eu sou todo teu, fogo em teus olhos. Só você que foi apaixonado. Eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Fogo nos seus olhos, canta. Fogo em teus olhos. Ele fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Adora, adora. Queimou todos os outros amores.
Talvez você pense que a tua missão acabou. Não, meu querido, está só começando. Você ainda vai ter filhos, você ainda vai ter netos, você ainda tem muito exemplo para dar daqui para frente. Então começa a colocar fogo nessa fogueira aí, meu irmão. Porque você tem que queimar mais alto do que esse povo secular. Você tem que queimar mais alto do que essas paixões mundanas. Você tem que queimar mais alto do que a paixão deles. Eu ainda tenho fome. Coloque a mão no coração e diga: eu ainda tenho lenha e pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha e pode vir queimar. E pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha e pode vir queimar. E pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha e pode vir queimar. E pode vir queimar. A palavra vem e ela diz assim: a quem enviarei? Isaías, num ato de coragem, disse: envia-me a mim. E o Senhor veio e purificou Isaías, porque ele tinha dito: eu sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas viu o Senhor. Ei, querido, ninguém fica do mesmo jeito depois que viu o Senhor. Aquele que viu o Senhor, se tem sede, a sede passa. Se está com fome, a fome vai embora. Se está perturbado, a paz invade o interior. Ninguém fica do mesmo jeito. Deus vai essa noite colocar dentro de você uma paz acima do entendimento. Mas é se você tiver disposição para praticar o ID. Disposição para estar diante de Deus, dizendo: o que o Senhor quer que eu faça? O que queres de mim? Pastor, eu não tenho tempo. Pois fique com as suas perturbações. Pode ficar. Fique pagando suas dívidas. Fique com suas coisas. Quanto a mim, o que vai me preocupar é o reino dos céus. O que vai me preocupar é o reino dos céus. Aí as contas vai trabalhar, minha irmã, e confiar em Deus. Começa a ser dizimista, ser ofertante. Faz aliança com Deus, e aí Deus vai suavizar esse fardo seu aí. Agora eu quero falar hoje de vidas, de coisa mais importante do que o boleto que você mesmo fez para pagar. E eu estou falando da vida da sua mãe, da vida do seu pai, da vida do seu irmão, do vizinho do lado, de gente que está indo para o inferno, sendo que você tem a chave do céu. Bora abrir o coração essa noite, porque Deus não está falando com gente dura de coração, não, irmão. Você já é crente, é só ter disposição, obediência, para praticar o que Ele quer que você faça. Uma coisa somente Ele quer que você faça: visite as pessoas, as que estão doentes, o órfão, a viúva, os que estão enfermos, os que estão nos hospitais, os que estão nus na praça. Visite e eu te reconheço como filho. Visite e eu te reconheço na porta do céu. Sabe, querido, muitas vezes nós queremos ser reconhecidos porque estamos dentro de igreja, e o Senhor tem algo muito maior para falar a nós lá fora, com gente que está se perdendo nas drogas, gente que está no caminho do errado, do erro. Quantos dos nossos irmãos, quantos de pessoas que aceitaram Jesus com a gente, de que foram para encontro com Deus conosco, que pregavam em célula conosco, e hoje estão lá no mundo enchendo a cara de cachaça, e a gente fingindo que está tudo bem. Vá fazer uma visita. Vá fazer uma visita. Vá fazer uma visita. Leve o que você tem. Leve o que você carrega. Viva o amor de Deus. Nos tornamos responsáveis. Não vai apagar
Tem coragem de cantar? Canta, vai. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. E nós nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Pai, essa noite, o teu espírito de vida nos enche da certeza da tua vontade. A tua vontade que é boa, perfeita e agradável, mas não somente para nós, mas para todos aqueles que perecem, todos aqueles que precisam ouvir do amor de Deus. Queria que você levantasse as mãos para os 4 cantos dessa cidade e começasse a entrar em oração pelas pessoas dessa cidade. Pessoas que estão à beira da morte, pessoas que estão à beira da overdose, pessoas que são dopadas pelo álcool, que só conseguem se sentir bem com a dose. Querido, o tempo da ignorância já passou. Já passou o tempo da ignorância, que se achava que uma dose de cachaça fazia bem, que um cigarro de maconha era só para desestressar. Passou o tempo da ignorância. Você já viu o maconheiro, homem de Deus? Você já viu um bebarrão, uma bebarrona, mulher de Deus? Não tem, querida. Está fazendo um monte de coisa errada, achando que é certo. Tem um preço. E é por isso que Deus não tem abençoado aquela casa. E você tem a semente. Então começa a orar por ela agora, vai. Aquela casa que Deus te pediu, prega para essa pessoa aqui. Começa a orar por ela agora. Pai, nós oramos, nós testemunhamos, Senhor. E o teu Espírito Santo está nos incomodando essa noite, para que nós possamos ter a visão de missionários, a visão de falar do teu amor. Senhor, essa casa tem fome e sede de vidas. Fome e sede de vidas, porque o teu coração tem estado incomodado com o sofrimento de um povo. Deus, em nome de Jesus, nós oramos e nos colocamos à disposição de ajudar um povo, de ajudar um povo, de ajudar um carente, de ajudar um sofrido, de ajudar alguém que está em necessidade. Deus, coloca piedade no nosso coração, enche o nosso coração de uma verdadeira piedade, de um verdadeiro amor, amor incondicional, e seja irresistível visitar alguém, que nós paramos no tempo e ficamos esperando, Senhor, os nossos próprios sofrimentos chegar, mas a partir de hoje nós vamos lutar com as armas que o Senhor nos deu, e vamos tirar da morte aqueles que estão sofrendo aí fora, aqueles que estão no ápice da depressão, no ápice da ansiedade, e o Senhor nos curará. O Senhor curará o nosso ventre, igreja, e nós teremos filhos, nós teremos filhos espirituais. Nós teremos essa casa cheia, não de membros simplesmente, mas de pessoas apaixonadas por Jesus, apaixonadas por Jesus. Nos tornamos responsáveis. Sua mão direita e diga assim: Senhor, que seja feita a tua vontade. Isso em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus bem forte. Glória a Deus, glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Que bom que você está aqui, querido. Que Deus pôde falar com você. E Deus tem nos falado sobre planta nova na casa. E eu acredito que é sobre isso que Ele está falando esses tempos. Vamos ao devocional, amém?
noite, povo de Deus. Pai do Senhor sobre todos. Eu ia trazer o versículo, mas o meu telefone acabou descarregando. Mas eu estou juntamente com a minha esposa fazendo o devocional, né, o ano de leitura da palavra, né, da Bíblia. E hoje ele caiu justamente na história do rei Acabe, né, e o rei da Síria. Eu acho que é 1 Reis 20. Isso, exatamente. Vou ler aqui para a gente não demorar tanto, tá bom? O rei Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todas as suas forças e 32 reis e seus cavalos e carros de guerra que haviam com ele, e subiu e cercou Samaria e pelejou contra ela, e enviou à cidade um mensageiro ao rei Acabe. Vou resumir bastante. Nessa situação, o rei da Síria, ele exige a cidade, os seus bens, as suas esposas e filhas e tudo. E o rei Acabe vai lá e manda mensagem de volta: show de bola, parceiro, é nóis, vou fazer tudo que você me pediu. Com isso, ele vai falar com alguns anciões da cidade, e os anciões orientam: não aceite a proposta. E ele manda o mensageiro: tá tudo, nós corta aqui a parada, acabou-se, quero conversa com você mais não. Aí ele vai lá e o rei da Síria peleja contra ele. E nesse momento é que o caldo começa a esquentar, aonde o Senhor intervém na situação e diz: vai lá que eu vou dar esse negócio para você. Ele não se meteu com você não, se meteu comigo, né? E mais lá na frente, o Senhor Deus envia um profeta e diz assim: eis que o profeta chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor, viste toda a tua grande multidão, eis que hoje te entregarei em tuas mãos, para que saibas que eu sou Deus. Amém? Nessa situação, o Senhor, ele orienta as pessoas que têm que ir com ele, ele ajunta todo mundo e vai para o acampamento do rei Ben-Hadad, né? E em uma certa circunstância, eles conseguem fazer uma emboscada contra o rei e matam várias pessoas. E o rei Ben-Hadad, ele foge. E o Senhor manda outro mensageiro e diz: você precisa cumprir a missão, porque daqui a 1 ano ele vai se levantar de novo e vai vir pelejar contra você. Ele não faz nada, e justamente depois de 1 ano, o mesmo rei da Síria vai lá e se levanta novamente contra ele. Nessa situação, ele faz uma emboscada, pega ele com os soldados, mata os soldados, mas ele consegue fugir, o rei da Síria, o Ben-Hadad, e ele se esconde em uma das cavernas. E eu não sei se você se lembra, mas o Senhor chegou para ele e disse, bateu praticamente assim, ó: agora a parada é comigo, você vai fazer só isso aqui e pronto. Chegou com o profeta lá e disse: ó, você só vai fazer isso, você vai receber a vitória, a sua missão é matar esse rei, acabou-se. Mas ele achou uma ideia melhor, foi lá, o rei que tinha fugido mandou alguns mensageiros para falar com o rei Acabe, rei de Israel, e tentou negociar. E em vez dele criar uma circunstância, quando você vai ler, você vai dizer assim: ele vai montar uma situação para matar o rei e cumprir a missão. Mas ele monta uma negociação e não cumpre a missão. Lá no final, vem o resultado. O Senhor envia outro profeta e diz: assim diz o Senhor, portanto, soltaste da mão
da mão o homem que havia posto para destruir, e tua vida será em lugar, e a tua vida será em lugar sua vida, e o teu povo em seu lugar. E foste o rei de Israel por causa para a sua casa, desgostoso e indignado, veio para Samaria. Eu fiz o estudo desse versículo, desse capítulo e do capítulo posterior. No capítulo posterior, ele bate a doida lá e deseja um terreno de vinha de uva de um certo homem, né? Vou botar essa curiosidade para você. E o cara disse que não vai dar de jeito nenhum, porque é um terreno de família. E simplesmente ele fica de birra, menino mimado, e fica lá. A esposa vê ele triste, vai perguntar: não, eu pedi o terreno ao fulano e o fulano não me deu. Aí ele vai lá, a mulher justamente causa uma situação injusta, mata o homem para que ele possa tomar o terreno da mulher. Nessa situação, o Senhor diz como a mulher dele vai morrer e como o reino dele vai acabar. O que eu quis trazer essa noite, principalmente com esse devocional onde o Senhor falou comigo, tome bastante cuidado a quem você dá ouvidos, porque o Senhor te dá uma missão, fala com você, envia a palavra, envia a mensagem, bota o homem de Deus. Em vez de você aprumar os seus caminhos, você vai lá e peleja contra a missão que Deus te deu. Deus, ele te deu uma missão, igreja, e de pregar o evangelho. Nós estávamos ensinando isso para as crianças. Até quando nós vamos ficar embromando essa missão e dizendo que está cansativo, está pesado, mas Senhor, eu estou cuidando da minha casa. Beleza, nota 10, parceiro. Haddad também fez um bom compromisso. Ele foi lá, guerreou, fez a peleja, mas no final ele vacilou. Não deixe a missão pela metade. A sua missão é ganhar vidas. Ganhe vidas. Sua missão é entregar tudo. Entrega tudo. O Senhor é contigo. O Senhor vê todas as circunstâncias e sabe de tudo. Amém? Era esse o devocional que eu estou lendo. E glórias ao Senhor por isso. Aleluia. E o culto terminou. Vamos ficar de pé. Pai, nós já te agradecemos por esse momento tão especial, de que hoje podemos ouvir a tua palavra, que através dela nossa vida foi valorizada, nossa e de todos aqueles que estão ao nosso redor. Senhor, que o nosso coração seja tão grato a ti, que seja capaz de atender ao teu pedido. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor olhe para ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Isso em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palma. Abraça seu irmão, abraça sua irmã.